Ótimo. Então, boa tarde a todos de novo, né? Não sei se todos que estão aqui na sala já me conhecem. Meu nome é Luciana, eu sou professora do curso de Engenharia de Saúde e Segurança. Eu ofereço, né, as disciplinas que são mais para o final do curso, então alguns alunos, né, eu ainda não tive a oportunidade de encontrar e de conversar. Desde o ano passado, eu tenho buscado, né, essa oportunidade de estar oferecendo algumas aulas abertas, trazer alguns convidados para que nós possamos trocar experiências, né? Nós temos hoje essa dificuldade com as aulas remotas, pela distância, pela falta do nosso laboratório, mas, em compensação, a gente aproveita bastante desse tempo para trocar conhecimento, para receber pessoas ilustres, né, como o professor Robson Spinelli, que está aqui conosco hoje. E hoje, especificamente, eu quis, né, trazer uma novidade aqui para as nossas aulas abertas, que é uma aula acessível. Então, nós temos um intérprete de Libras, que quem desejar, né, eu mandei até as instruções pela mensagem, por e-mail, quem desejar fixar o intérprete na tela, para que possa acompanhar, né, toda a apresentação, todas as discussões, e depois essa aula também vai ser disponibilizada para quem, né, quiser ver, assistir, compartilhar. Eu faço parte de um projeto dentro da Unifei, que é de acessibilidade para o aluno, né, que deseja cursar o curso de Engenharia de Saúde e Segurança. Então, essa é uma oportunidade, né, que nós estamos tendo para poder divulgar o nosso curso também para esses alunos. Outra coisa que eu queria falar rapidinho antes de começar, tá, professor? Só mais um minutinho. É que até o final do mês, eu vou estar ofertando várias aulas abertas com convidados. Hoje eu estou iniciando com o professor Robson. Na segunda-feira, os meus alunos que estão aqui nem estão sabendo, mas durante a nossa aula de higiene ocupacional, nós vamos receber o diretor da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, no horário da nossa aula, de 1h30 até às 15 horas, mais ou menos, tá? Eu vou estar disponibilizando o link para quem desejar participar, ouvir um pouquinho, né, da Associação Brasileira, os trabalhos que são desenvolvidos lá. E também vamos ter uma apresentação na próxima semana, eu também vou mandar a divulgação de um pesquisador lá da UFMG. Ele vai apresentar para os nossos alunos a vibração, a influência da vibração de corpo inteiro sobre a neurovisão. Tá? É um trabalho bem interessante e eu também vou disponibilizar o link para quem desejar. E também teremos uma palestra na área de perícias, tá? Que vai ser mais para o final do mês. Então, nós vamos falar sobre perícias na área de periculosidade, insalubridade e acidente do trabalho. Tá bom? Bom, eu acho que eu já falei tudo, tá? Quem desejar assistir a aula, a essa apresentação toda com legenda, eu vou disponibilizar um link, porque eu não consigo, infelizmente, os nossos recursos, eles são limitados. Eu não consigo colocar legenda para todas as pessoas que estão falando aqui no Zoom. Então, eu vou disponibilizar um link que também vai estar passando essa apresentação ao vivo com a legenda, tá? Eu vou deixar no chat, quem desejar pode entrar na outra sala e vai acompanhar a apresentação. Então, no mais, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de dar boas-vindas, né? Boas-vindas para todo mundo que está aqui, e especialmente, né, dizer que é um prazer enorme estar recebendo o professor Robson Spinelli pela primeira vez aqui na nossa sala de aula. Professor Luciana, só um comentário antes aí. Como está, ao mesmo tempo, traduzindo e mostrando um vídeo,
a imagem do vídeo está ficando com delay, tá? Ela está congelando, porque ela concorre com a tua fala e a tradução, tá? Entendi. Então, a imagem fica congelando. Mas tudo bem, Entendi. vamos lá. Mas como eu vou mostrar mais slides, eu acho que talvez não vai ter problema, não. Tá, mas na verdade, por isso eu separei. Eu já imaginava que alguma coisa nesse sentido poderia acontecer, então agora não vai ter mais legenda e não vai atrasar mais. Inclusive, eu peço, né, para as pessoas que estão participando nesse momento, para fecharem a câmera, que eu acho que fica também, ajuda nessa parte aí da transmissão. Sim. Então, eu posso começar? Claro. Então, inicialmente, então, quero agradecer à professora Luciana Gomide pelo convite que me fez pela Unifei, né? Eu acho que é sempre importante, aí ela persistiu, né? Foi. Porque me pegou numa fase aí meio ruim, né? Que eu estava com várias demandas, questões de saúde, inclusive, mas a gente conseguiu, né? Realizar, começar a concretizar, agendar para hoje, né? E eu comentei com ela que eu tenho aqui 230 slides, mas eu separei 51 slides para a nossa fala de hoje, tá? Porque até faz parte de um curso que eu já desenvolvo, né? E vocês vão até encontrar em um logo do SESI da Bahia, por conta que eu já desenvolvo com eles há uma parceria de muito tempo. Aliás, daqui 2 semanas eu tenho um curso de PGR com eles novamente, né, online. Então, vou tentar falar com vocês aqui a questão do PGR de uma forma sucinta, se assim for permitido, né, no sentido de dirimir dúvidas. Então, a gente vai ter um momento de apresentação minha, depois um momento de interação com dúvidas e perguntas aí de vocês, né, que estão participando, ao qual também agradeço a presença. Deixa eu compartilhar minha tela. A gente sabe que, nesse tempo de pandemia, né, a gente está compartilhando... Opa, peraí. Peraí, só um minutinho. Ixi, peraí. Aquelas coisas que acontecem, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo a sua tela a minha do tela computador. Toda, né? Então tá. Então, tá certo. Vamos lá, eu estou aqui. Tá, vamos lá. Já está vendo agora os slides? Sim. Tá. Então, deixa eu fechar aqui. Então, me apresentando para vocês, meu nome é Robson Spinelli Gomes, eu sou físico de formação, me especializei na área nuclear em 88, né? Fiz um mestrado em ciência ambiental pela USP, fiz doutorado em engenharia de produção pela Federal de Santa Catarina. Meu doutorado envolveu o tema objeto percepção de risco na área de ergonomia no setor nuclear, né? Eu sou servidor da Fundacentro, completei em janeiro deste ano 36 anos, estou indo para os 37, e durante 5 anos e meio eu ocupei o cargo de diretor técnico da Fundacentro, de maio de 2014 até setembro de 2019. Nós temos um mestrado em Saúde e Segurança do Trabalho, que está findando, ele não foi renovado pela CAPES, e eu figuro no mestrado como pró-reitor da pós-graduação. Eu recebi 2 títulos aí em vida, né? O que eu gosto de ainda em vida poder curtir um pouco, né, essa questão. Eu recebi o título de comendador pela Animaseg por mais de 30 anos de contribuição na área, e recebi também da Presidência da República e do Ministro do Trabalho, em Diário Oficial, em 7 de dezembro de 2018, o título de grau de cavaleiro da Ordem de Getúlio Vargas pelo mérito do trabalho. Tá? Então, a gente vai falar aqui na questão do Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Eu não sei se o ruído ambiental está incomodando a minha fala aqui, porque, como é de dia, eu moro numa região um pouco movimentada aqui de São Paulo, né? Mas eu estou com o microfone bem próximo de mim aqui para não deixar isso interferir tanto. Quando a gente vai falar aqui de um programa de gerenciamento de riscos, né? E nós temos aí uma proposição de uma norma, NR1, né? Aliás, diga-se de passagem, eu participei da CTPP, né, durante 5 anos e meio, na figura de diretor técnico, na bancada de governo, né, e quando até, inclusive, começou a discussão da necessidade de termos uma norma regulamentadora no Brasil que fosse uma norma padrão, que fosse uma norma que agregasse os conteúdos e conceitos básicos que deveriam transitar em todas as normas, as outras normas regulamentadoras, né? Então, já se desenhava a necessidade de ter um modelo de norma
que pudesse se transitar em todas as outras normas. Ela não vem para substituir norma alguma, ela vem para ser uma norma matriz, uma norma para dar uma diretriz, né? E eu acho que a maioria de vocês já deve saber, né? A gente tinha a proposição de vigência dessa norma para 2 de agosto deste ano, e na reunião da CTPP, da Comissão Tripartite Permanente Paritária, que aconteceu ao final de junho, né, houve um pleito, né, de prorrogação dessa data de vigência, e foi decidido, então, que a vigência da NR1, como as demais normas que estão em processo de revisão, passa a vigorar a partir de 3 de janeiro de 2022. Né? Então, ganhou-se mais uns meses aí os empreendedores em relação à execução da questão da NR1. A NR1 ela estabelece um programa de gerenciamento de riscos, né? E um gestão de riscos ocupacionais. É interessante a gente ressaltar aqui que há quase 50 décadas da nossa legislação em SST, né? Com o marco do capítulo 5º da CLT, né? Lá em 43, né? Então a gente tem até mais de 5 décadas, na verdade, né? A gente, mas com o marco principal da Lei 6.514, que introduziu as normas regulamentadoras, né? Que o capítulo 5º da CLT foi, na verdade, a regulamentação da Convenção 112 da OIT. Né? Nós não tínhamos nenhum parâmetro no Brasil à época que possibilitasse a investigação dos acidentes e do adoecimento dos trabalhadores. Né? E a palavra gestão, quando foi inserida nessa nova NR1, né, como norma matriz, ela trouxe um grande desafio contemporâneo, né, que é trabalhar com gestão. E eu sempre falo, gestão não é algo novo, a norma não está trazendo nada de novo, porque a gestão já é um processo que já existe há décadas também. Né? Eu fui professor da Federal Fluminense no mestrado de gestão, sistemas de gestão, e já dava aula de gestão nos anos 90. Né? Então, gestão é algo que já está aí há muito tempo. Né? E, na verdade, agora, como norma, ela vai facilitar aos gestores, aqueles que atuam em prevenção, né, a sua atuação. Né? Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente tem muito a ganhar e muitos desafios pela frente. Né? E aí, esse processo das revisões das NRs, na verdade, né, eles têm a ver com 3 pilares que a Secretaria do Trabalho, que substituiu o Ministério do Trabalho, né, dentro do Ministério da Economia, propôs, né, a harmonização de conhecimento, a simplificação das NRs e a desburocratização. Então, observe que as normas reguladoras não são regulamentos técnicos. Ela não é uma nota técnica, ela é uma orientação do mínimo a fazer. Então, nada nos impede de fazer mais que o mínimo. Nada nos impede de trabalhar de forma ampliada. Eu vi uma fala aí, tá tudo bem? Tem alguém falando aí, tá? Vamos lá. Então, esses são os 3 pilares que o Secretaria do Trabalho propôs no processo de revisão das normas limitadoras, né? E, com isso, nasce a NR1, né? E a NR1, então, ela traz, né, um arcabouço de gestão de riscos ocupacionais, né? E sobre esse arcabouço de gestão de riscos ocupacionais, eu tenho um programa de gerenciamento de riscos. Né? Então, a gestão de riscos ocupacionais faz parte de como eu vou gerir, como eu vou administrar, como eu vou observar os riscos ocupacionais que estão relacionados com as práticas de trabalho, com as situações de trabalho, com os cenários que eu tenho na minha empresa. Né? E esses riscos serão administrados num programa de gerenciamento de riscos. Né? Diga-se passagem, essa NR1, então, é uma norma transversal, ela permeia todas as normas reguladoras, né? E se nós podemos falar de normas transversais, eu dou destaque aqui, né, para a NR7, que versa sobre o controle médio de saúde ocupacional, né, que continuará existindo em termos de necessidade de avaliação da saúde dos trabalhadores. A NR9 não será extinta, né? Até como constatação disso, né, já fui demandado pelo Ministério da Economia para escrever 2 anexos que vão constar na NR9 para fins da NR1, que são os anexos de radiação ionizante e não ionizante, que eu já estou em desenvolvimento através de um grupo de trabalho. Só falta formar o grupo de radiação não ionizante para a gente começar o trabalho também. Mas a radiação ionizante a gente está avançando. E, na verdade, talvez o título da norma talvez mude um pouco, ela não vai ser como um programa de prevenção,
mas vai ser uma norma de avaliação de riscos ambientais. Até porque o arcabouço da NR9 trata tão somente riscos ambientais, riscos químicos, físicos e biológicos, conhecido como os riscos ambientais, né, relacionados às condições de trabalho. Também a NR1 cita a NR17 como uma norma que passa a ser também transversal, ou seja, de necessidade de observância em todos os processos de trabalho, que versa sobre ergonomia, né? Então, a gente tem aí, eu cito aí, além da NR1, 3 normas que podem ser transversais, e é óbvio, né, que essas normas não deixam, né, a exigência de normas setoriais, de normas específicas que versam sobre temas específicos, com instalações elétricas, trabalho em altura, explosivos, máquinas, equipamentos, espaços confinados, e aí vai, biossegurança, e aí vai. Então, assim, na verdade, nós temos aí, né, talvez nesse processo de reformulação vai desencadear algumas modificações nas NRs, mas também dou destaque aqui para uma NR que tem um PGR descrito, que é a NR22, que trata da mineração, né? E na mineração você tem lá a execução de um programa de gerenciamento de riscos. Detalhe, esse PGR não será alterado, né? Ele continua lá na NR22 como específico para a atividade de mineração, né? Então, quando você entra numa mineradora, dentro da mineradora prevalece a NR22, extramuros, a NR1, que é a gestão de riscos ocupacionais que estão relacionados com as coisas que estão extramuros, né, e que tem a ver com o processamento da mineração, ok? Bem, então, de certa forma, esse programa de gerenciamento de riscos, né, ele envolve um pilar, né, que vai consolidar a saúde e segurança do trabalho de forma linear, né, transversal, e respeitando as normas indicadores aplicáveis, né? É óbvio que quando se traz o tema, o subjeto de gestão, né, nos remete ao famoso PDCA, ao planejamento, à execução, à verificação e introdução de melhoria contínua. Este é um grande passo para nós, né? Embora muitas pessoas comentem, não, a NR9, né, já trata de PDCA, talvez de uma forma para aqueles que são os prevencionistas e fazem mais do que a legislação pede, talvez sim, já executem, mas não está exigido na NR9 a inserção de melhoria contínua, né? Você faz as avaliações ambientais, olha a performance dos riscos ambientais e de tempos em tempos faz essa monitoração. Aqui não, eu tenho que ter indicadores de performance full time e acompanhando esses indicadores, né? E caso alguma modificação ocorra de matéria-prima, de processo de trabalho, algum trabalhador entre no processo de trabalho, o PGR vai ter que ser revisto, né? Ele vai ter vigência de 2 anos, né? Mas a exceção de introduções de modificação no processo, você faz a revisão, né? Então, isso que está constando no texto da NR1, né? E a NR1 também, ela coloca claro que as empresas que já têm sistema de gestão, né, elas praticamente já estão desenvolvendo esse gerenciamento de riscos, né? Então, já estão contempladas, né? E aí a única observância que as empresas que têm sistemas de gestão devem observar exigências específicas nas outras NRs, de acordo com os dispositivos legais, né? E aqui um destaque, não é ISO 9000, não é ISO 14000, 9000 de produto, 14000 de meio ambiente. Eu só estou falando aqui de ISO 45001, né? E nós temos dados aí de 2019, que no Brasil nós tínhamos já empresas certificadas com a ISO 45001, ou que transitaram da ORAS 18001 para a ISO, 216 empresas. 216 empresas no Brasil é muito pouco, né? Eu não sei se a pandemia influenciou ou não, ou se vem influenciando, né? Mas talvez há uma influência desse time, dessa parada aí, né? Mas são poucas empresas ainda no nosso país que têm esse universo de gestão da ISO, ok? O PGR, né, esse Programa de Gerenciamento de Riscos, ele coloca 3 etapas básicas para a gente, né? As etapas básicas é a identificação dos cenários de perigo, ou seja, quais são os cenários que podem envolver uma situação de perigo, né? Ou seja, se eu desenvolver alguma atividade dentro daquele cenário, e se esta atividade, repito, e se essa atividade não tiver prevenção, constitui-se um risco ocupacional, né?
Porque uma questão é exposição, outra coisa é risco. Nem sempre o fato de estar exposto a um possível risco significa que você está em situação vulnerável, né? Então, se você não tiver prevenção, eu tenho, de fato, né, a iminência de um risco ocupacional dentro de um cenário de perigo. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma limpeza de uma fachada de um prédio, trabalho em altura, né? E aí, se o terceirizado, o prestador de serviço, fizer uma limpeza nessa fachada do prédio, né, sem a proteção, né, esse trabalho de risco de queda, né, de perda da vida, né, por queda, né, ele vai ser potencializado e torna-se um risco ocupacional, né? E aí eu tenho uma situação de controle dos riscos, controle da exposição, né? E aí ele constitui, nessas etapas de identificar os cenários de perigos que eu tenho, né, e os riscos ocupacionais que podem estar relacionados às práticas dentro desses cenários, constituem um inventário de risco, né? E detalhe, né, a NR1 não vem orientando, eu vejo muitos profissionais aí fora orientando que nesse inventário você junta documentos. Totalmente equivocado. Não é juntar de documentos. O inventário é algo novo, é algo que vai ser implantado. Aliás, diga-se de passagem, falando da palavra implantação e implementação, né? Se vocês observarem o nosso verbo português na NR1, cita muito implementação, né? Implementação, na tradução do nosso dicionário, significa colocar em prática. Colocar em prática o quê? Aquilo que eu já tenho. Então, é um aproveitamento das medidas boas de intervenção que eu já constituo. Então, a NR1 vem resgatando aquilo que as empresas já têm em termos de gestão. A gente não parte da primícia que gestão é algo que vai ser feito a partir de agora, né? Mas até porque eu entendo que o engenheiro de segurança, os técnicos de segurança, né, e os médicos, outros profissionais que têm relação com o processo de trabalho, especialização, acabam sendo gestores, né? Eles acompanham os procedimentos e dão diretrizes, né? Então, elas acabam tendo um perfil de gestor. E agora, mais do que nunca, né? Porque estamos nos transformando, e de fato, em gestores, né? Com o programa de gerenciamento de riscos. E aí, nesse inventário de risco, né, vocês vão matriciar esse risco sobre duas vertentes, né? O risco de ocorrência, frequência daquele risco, a possibilidade de frequência, né? E é lógico que essa exposição ao risco tem a ver com 3 situações específicas: tempo de exposição, intensidade de exposição e frequência da exposição. Tempo da exposição, intensidade da exposição e frequência da exposição. Então, não necessariamente nessa ordem, mas são 3 eixos que eu tenho que avaliar e que a intensidade, a frequência e o tempo são determinantes em relação à probabilidade de ocorrência, né, versus dano à saúde, né? E aí aparece a figura entre o inventário e o plano de ação, que eu vou mostrar daqui a pouco, chamada matriz de risco, né? E essa matriz de risco possibilita você hierarquizar, né, um plano de ação, estabelecendo situações de curto, médio e longo prazo. Detalhe, esse plano de ação, e desde a matriz de risco ao plano de ação, o governo federal, através do seu trabalho, não colocou um modelo de matriz de risco. Primeiro desafio, não há um modelo de matriz de risco. Há exceção na NR22. A NR22 de mineração já tem lá uma matriz de risco, então vocês podem observar lá, mas aquela matriz de risco é aplicável na NR22. Pode até te usar como modelo, né? Mas não existe um modelo na NR1 de matriz de risco. Segundo, a prática da gestão vai ficar a critério do empreendedor, o responsável para a instalação, e a organização. Observe no glossário da NR1, leiam o glossário, vamos ver lá o que significa a palavra organização, que tende-se na NR1 com o termo organização, né? E o time, no plano de ação, de o que você vai fazer, de curto, médio e longo prazo, também vai ter critério da organização. É óbvio que o plano de ação tem uma hierarquia. Normalmente, você deve iniciar dos maiores riscos para o menor risco, não o inverso, né? E você até pode justificar se a intervenção nos maiores riscos, de forma adequada, ainda você não consegue desenvolver por falta de recursos orçamentários, uma série de coisas. Então, a legislação é permissível no sentido de justificar das suas práticas de intervenção, né? Então, na prática, quando a gente está avaliando um risco ocupacional, né, você está ali analisando a probabilidade de ocorrência, né, e a severidade do dano, né? E aí estabelece um plano de ação. Nessa probabilidade de ocorrência e severidade do dano, né, com perspectiva ao controle do risco, né, é muito importante a gente entender que não se deve controlar
a exposição no ambiente de trabalho por indicadores de saúde dos trabalhadores. Algumas empresas, às vezes, detectam que existe alguma coisa errada quando os trabalhadores começam a ser acometidos com enfermidades. É a pior forma que podemos fazer de prevenção, né? Porque não é em cima dos indivíduos ou do processo de adoecimento que você deve intervir no processo de trabalho. Você deve intervir no processo de trabalho para que o trabalhador não adoeça, não contraia enfermidades, né? Então, se você não atuar diretamente nas fontes de riscos, na trajetória de exposição, e, por último, nos indivíduos, de forma primordial, proteção coletiva, e, por último, proteção individual, né, você não está fazendo uma boa gestão. Então, mas a monitoração à saúde dos trabalhadores aparece aqui como algo que chancela a eficácia e eficiência de um programa de gerenciamento de riscos, aos quais denota a não adoecimento do trabalhador, o não absenteísmo e o não acontecimento de acidentes do trabalho. O plano de gerenciamento de riscos, ele não deixa também de levar em voga a situação, o cenário de emergência, né? A análise preliminar de risco, ela situa, né? Ela nos capacita a identificar situações de riscos potenciais, né? E os procedimentos a serem adotados. Então, o PGR também não dispensa essa especificidade de cenários de emergência que devem, né, estar caracterizados nesse programa de gerenciamento de riscos, ok? Eu gosto de fazer sempre nas minhas lives um processo de reflexão, né, porque vocês devem saber aí que a palavra trabalho, oriunda de um equipamento italiano chamado tripalho, e que nos séculos passados representava algo de tortura, onde as pessoas tinham que dar de si para se sobreexistir, né? E hoje, né, nos dias atuais, e aí um detalhe, né? Alguns ergonomistas, como Alain Wisner, Christophe Dejour, né, discutem, inclusive, franceses, discutem a questão do sofrimento psíquico, o sofrimento, a carga física, a carga psíquica, a carga cognitiva, que o trabalho representa para os... Nos dias atuais, observa aqui o cenário, e muitas vezes o cenário fala, né? Então, imagina você fazer um PGR à distância, um PGR informatizado, sem ir no chão de fábrica. É muito comprometedor, né? Eu estava numa live ontem falando que eu não tenho nada contra a tecnologia da informação, mas tome cuidado com aqueles consultores que te oferecem o PGR pronto, porque a proposta não é um PGR pronto. A ideia é construir um PGR, a ideia é construir um sistema de gestão, a ideia é montar uma cultura de segurança, né? E quando nós vamos... quando não há softwares que mostram o cenário real, né, em tempo real o que está acontecendo. Não há software que mostra como estão os seus trabalhadores. Não há software que mostra o que dizem os trabalhadores, ok? E a gente tem que participar os trabalhadores desse processo, né? Porque são a peça fundamental do nosso processo de trabalho, de intervenção, aos quais nós nos dirigimos na área da prevenção. E quando nós observamos essa figura aqui, né, observa a falta de identidade, né, todos iguais, observa questões ergonômicas, os banquinhos, as posturas, né, e você já começa a observar coisas que a imagem fala, né? E, aliás, diga-se de passagem, no ambiente de trabalho, os agentes não ficam ali separadinhos como risco físico, químico, ergonômico. Não, colegas, os agentes se falam. E já tem tese de doutorado mostrando o sinergismo entre os agentes, né? E esse é um desafio contemporâneo, porque não só, eu tenho ruído, eu tenho vibração, eu tenho calor, tenho substância química, mas será que esses agentes falam entre si? Já tem tese de doutorado mostrando isso, né? Ocorre que não chega, a informação científica produzida na ciência não chega em tempo real na nossa legislação, mas nada nos impede de refletir e fazer uma reflexão à luz do conhecimento científico do que está acontecendo, né? Então, se você não buscar informação, você fica na primeira lei de Newton, na inércia, né? E sem nenhum movimento, sem nenhum avanço. A questão do perigo, né, sob o ponto de vista clássico de tradução, né, ele representa algo que pode causar danos potenciais, né? Alguma atividade, algum processo que vai ser realizado, né, e que pode causar danos a pessoas, a propriedades, a processos, ok? Né? E que tem potencial de causar problemas à saúde, né? Então, no glossário da NR1, né, o risco ocupacional ele ganha essa característica, né, como algo que possa causar, né, a probabilidade de ocorrência de um evento que pode causar uma exposição perigosa, né, e pode causar lesões, né, em relação ao processo, à atividade desenvolvida no cenário,
né? E quando eu falo na gestão de riscos, né, quando a ISO 31000 ela vem dando modelos, inclusive de matriz de risco, né, que podem ser utilizados como referência, mas o risco, na verdade, está em relação a duas questões. Ele está em função da probabilidade de ocorrência do evento versus gravidade de ocorrência do evento. Então, você vai ter que relacionar, né, na sua classificação de médio, de baixo, médio ou alto risco, essas duas características aqui, probabilidade de ocorrência e gravidade do dano. E elas são refletidas em função dos fatores de risco que tem na empresa, né? Quanto mais fatores de risco, quanto menos controle sobre esses fatores você tiver, maior potencialidade de ocorrência do risco. Quanto mais fatores você tiver e mais controle sobre eles, menor probabilidade de ocorrência. Então, a caracterização da probabilidade e gravidade do dano vai estar relacionado diretamente com o que você tem de gestão na tua empresa, né? O que você faz em relação a mitigar, a eliminar o risco potencial, né? E quando nós falamos a palavra gestão, a gestão ela traz como foco uma tomada de decisão, né? Uma busca de metas a serem alcançadas, metas que podem estar relacionadas com ganhos, com investimento, porque investir em segurança do trabalho é investir, não é custo, né? Você aproveitar ideias boas, e aí, quando eu falo de ideias aqui, cabeças pensantes, né? Então, não é apenas um ator social que determina um programa de gestão, é um conjunto de trabalhadores, é uma equipe multidisciplinar. Aliás, até uma live que eu assisti anteontem, está sendo proposto que as empresas poderiam criar um comitê de gestão, né? Muito interessante. E nesse comitê de gestão, envolvendo profissionais e trabalhadores, inclusive, né? E aí você tem um processo de gestão que tem em busca de metas, ações a serem atingidas. E você constitui um processo de gestão desenvolvendo lá uma matriz com política, visão, valores, e vai, coisas que estão estabelecidas no processo de gestão, né? É óbvio que, ao desenhar uma matriz que versa sobre a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano, eu posso até ter uma matriz qualitativa, né, que para alguns riscos isso é permissível, né, e eu faço um score, uma pontuação, né, que relaciona a probabilidade de ocorrência com a severidade do dano. E aí eu vou dando a pontuação, até caracterizar situações críticas das menos críticas. Ou seja, eu começo aquela graduação, eu tenho maior score, né, teoricamente, para intervenção, né, aquele risco potencial. Inclusive, é sabido que vários processos tecnológicos já têm características peculiares de riscos aos quais ele traz, seja na produção, no ciclo do processo da produção, né, na engenharia de produção, seja na natureza da atividade. Algumas coisas a gente já tem conhecimento científico em torno disso, né? E quando nós falamos de gestão da saúde, temos que lembrar aqui a todos e todas, né, que não se trata apenas por avaliar o ambiente de trabalho e as condições de trabalho, né? Regra geral, o ser humano, chamado trabalhador, está relacionado também com processos de informação, de educação, está relacionado com a questão também de alimentação, com acesso ao emprego, a saneamento básico, acesso à saúde, à habitação, estilo de vida, né? Hoje as redes comunitárias se integram, fatores antropométricos, fatores de idade, sexo, tudo isso relaciona com o chamado ser humano. Então, eu tenho que olhar com carinho, né, para esse ator principal do ser humano. Diga-se de passagem, a ISO 45 essencial e principal da observância. A NR1 talvez não tenha colocado essa questão de forma tão pragmática, né? Até tem uma tradução da NR1 pela CNI e pelo SESI, né, que coloca lá o chamamento aos empregadores para participação dos trabalhadores, informação aos trabalhadores, né? Mas a gente tem que também estar ciente que o trabalhador não tem poder, não tem governança sobre o processo de trabalho. Ele não tem poder para parar no processo de trabalho. Inclusive, na própria NR1, quando coloca lá uma caracterização de risco grave iminente, coloca o empregador, o trabalhador que detecta uma situação de risco grave iminente, ele comunica com o seu chefe hierárquico, que, por sua vez, fala com o empregador, que vai averiguar a pertinência do risco grave iminente. E, constatando, ele só pode voltar aos trabalhadores quando resolver aquela situação. Ou seja, está partilhando com o empregador essa tomada de decisão, ao invés de ficar esperando fiscalização para chegar lá e caracterizar um risco grave iminente, né? E quando a gente vê processo de trabalho fala, né? Tem coisas que são perceptíveis a olho nu, e aqui, de fato, eu posso dizer que aqui não existe gestão,
né? Eu tenho um cenário aqui de um trabalhador exposto, eu consigo identificar vários riscos aos quais ele está relacionado, né? E minimamente a esse trabalhador não lhe é dado, né, nenhuma situação de proteção, quer seja para máquinas em movimento, quer seja equipamento de proteção visual, que deveriam ser utilizados aqui, né, e quer seja de vestimenta. Né? Então, e nós estamos falando de um Brasil de dimensão continental, onde nós temos vários Brasis. Nós estamos falando de um Brasil que ainda persiste no trabalho análogo ao escravo. Nós estamos falando de um Brasil que ainda tem trabalho infantil. Né? E temos riscos, né, que podem ser, inclusive, invisíveis, né? Os fatores psicossociais, a fadiga, o estresse, né? Alguns riscos que se manifestam de forma sutil, né? Mas que diminui o risco, a probabilidade, compromete a questão do dia a dia do trabalhador, né? E que pode acometer a saúde. Né? E não poder deixar de falar aqui da questão dos assédios, né? Da questão do adoecimento mental, né? E hoje a gente tem aí, com o advento da pandemia, da Covid-19, várias situações, a gente sabe que a saúde mental talvez vai ser, por muitos anos, um tema prioritário das pautas em relação à intervenção no processo de trabalho. Né? Porque a gente tem home office, tem o isolamento social, né? Tem o conflito, tem o medo, tem o trauma, e quando não tinha, ou quando não tem, no processo de trabalho também, o assédio, né? O abuso, né? A cobrança por produção. Né? E quando se fala de riscos, a NR1 não classifica quais são os riscos, ok? Ela fala de gestão de riscos ocupacionais, então nos coloca de uma governança ampliada de quais são os riscos ocupacionais que aquelas atividades ou atividade ela traz, né? Classicamente, nós temos riscos ambientais, que são os físicos, químicos e biológicos, temos a questão dos riscos econômicos, tem a questão dos riscos psicológicos, que os indicadores aos quais você detecta risco psicológico não é a engenharia de segurança que vai fazer isso, né? Mas os psicólogos do trabalho, que podem fazer e devem fazer uma gestão para facilitar esse entendimento, né? A investigação de absenteísmo, a investigação de uma série de fatores, e riscos de acidente, riscos de arranjo, ou seja, risco ocupacional. Eu não tenho aqui uma classificação específica de quais são os riscos ocupacionais, ou seja, coloca no gestor a responsabilidade pela caracterização dos riscos que aquela atividade, aquela situação de trabalho impõe ao trabalhador. Né? E aí eu tenho aqui práticas que fazem intervenção, quer seja na questão da engenharia, nos procedimentos, né? Em algumas situações de EPI, né? Por exemplo, a radiação ionizante, a sine qua non que tem EPI, né? E já caiu por terra aquela situação, eu dei EPI e resolveu o problema. Não se resolve dando EPI. Você apenas mascarou. A fonte de risco continua lá. Né? Você só está agora colocando no trabalhador, né, uma barreira à sua inalação, à sua audição, né, para que ele possa desenvolver o trabalho sem acometimento à sua saúde. Mas não tem garantia alguma que você tem controle do risco. Né? E aí nós temos várias situações que podem ser colocadas no processo de trabalho que ajudam a incorporação de situações, inclusive de emergência, né? E é óbvio, você já deve saber no curso aqui, com a professora Luciana, que a intervenção ela começa na fonte, na eliminação do risco, né? A substituição de matéria-prima, na fonte, na trajetória, e aí vai. Ou seja, investir em segurança é investir na saúde dos trabalhadores. E quando nós falamos de gestão, né? Nós temos aí o sistema de gestão colocados aí, né, ISO 9000 do produto, desculpa, saiu um slide errado aqui seria ISO 14001, me peço desculpa, tá, por vocês aqui, é 14001, me desculpa, né, e na 18001 eu tenho hoje a vertente da ISO 45001. E a 45001 tem uma vertente na observância da estrutura em relação ao processo. Aí a pergunta que não quer calar, né, a gestão de risco representa o quê? Né? A NR1 ela tem uma definição de responsabilidades do empregador, do trabalhador e do governo. Ela tem a propositura do desenho de um inventário, os requisitos mínimos que deve conter um inventário, né? E o desenho de um plano de ação, né? E a implementação e acompanhamento das medidas de controle. Né? E, na verdade, o GRO ele envolve o PGR. Muita gente pergunta, é PGR ou GRO? O GRO envolve o PGR. Né? A gestão de riscos ocupacionais ela compreende um programa de gerenciamento de riscos. Ok? Né? E aí você tem lá uma série de situações que estão desenhadas no texto da NR1. Né? O inventário de risco deve conter, no mínimo, né,
informações que falam da descrição da atividade, grupos homogêneos de exposição, grupos de exposições limitadas, eu tenho que observar o maior grupo de trabalhadores possíveis, mas eu não posso também de não avaliar situações peculiares, que eu tenho pouco número de trabalhadores, mas eu tenho que. Então, o vetado de risco ele parte dos riscos ambientais, dos riscos de acidentes, dos riscos econômicos e respeito das normas setoriais aplicáveis, né? Então, ele constitui o início, o nascedouro proposto na R1 de um gerenciamento de riscos, né? E ele é peça fundamental, peça central para a gestão de riscos ocupacionais, né? E aí, esse inventário de risco deve conter, no mínimo, a descrição dos processos, as funções das atividades, e aí podemos utilizar a tecnologia da informação a nosso favor, né? Fazer planilhas que colocam lá na criação de grupos homogêneos de exposição, grupos de exposição similar, e faço uma classificação, mas tem que tomar cuidado, porque, às vezes, numa mesma função, eu posso ter um trabalhador que faz atividades distintas, né? E então ele sai do grupo homogêneo de exposição, né? E eu tenho que observar as atividades dele, né? E aí eu faço os monitoramentos, descrito os processos, faço o processo de avaliação de riscos, né? E aqui na avaliação de riscos, eu faço uma estimativa de classificação de probabilidade de ocorrência e severidade do dano. Aqui nasce uma matriz de risco, né? Aqui nasce, então, o desenho, né, de uma estrutura que vai classificar esses riscos ocupacionais, né? E aí, através dessa matriz de risco, eu desenvolvo um plano de ação, né? Nesse plano de ação, ele desenha, né, o que eu tenho que fazer a médio e longo prazo. A sugestão, inclusive, a orientação, que a matriz de risco adotada, porque não existe um modelo dado na NR1, seja a mesma, adotada para todos os ocupacionais que você está desenvolvendo na empresa, está acompanhando, né? E aí, você tem nessa matriz de risco, né, o desenho da probabilidade, a frequência de ocorrência, a gravidade de exposição e a prioridade. E aqui você, nesse eixo, né, e da maior frequência e maior gravidade, a prioridade de intervenção. Começa daqui, do maior risco para o menor risco, não o contrário, né? E o PGR, ele pode ser desenvolvido não necessariamente para a empresa como um todo, está a critério do empreendedor, a critério da organização, iniciar o PGR por plantas, né? Ontem, quando eu estava numa live, eu perguntava, o que é planta? Você pode ter um complexo industrial que tem uma planta química, você tem um complexo industrial que tem uma oficina mecânica, então você tem plantas distintas dentro do processo industrial, ou setores, né? Então, você pode iniciar o PGR por setores. É óbvio que o critério aqui, o recomendado, é começar por setores mais críticos, óbvio, né? Não aqueles que são fáceis, né? E tem poucos riscos para começar a fazer o PGR. Não é uma conduta ética adequada, né? O desafio posto é começar dos mais críticos para os menos críticos, né? Até você alcançar toda a empresa, né? Mas está facultado que ele pode ser implementado por unidade operacional ou setor, né? O PGR se aplica a várias empresas e, em casos especiais de MEI, microempreendedor individual, microempresa e pequenas empresas de pequeno porte, no caso do MEI, está dispensado de fazer o PGR, né? Mas microempreendedor, microempresa, né? Média empresa e pequena empresa de porte, né? Microempresa e pequena empresa de porte, elas têm que declarar a inexistência de riscos no processo de trabalho, né? E já tem cartilhas da Secretaria do Trabalho que já estão orientando, né, de como você fazer esse mapeamento aí e essa classificação. Mas vale a pena porque a gente sabe que nessa natureza aqui, muitos empreendedores desconhecem, inclusive, o tema, o objeto segurança do trabalho, né? Então, é importante colocar aí. A gente sabe aqui no histórico do Sebrae que muitas empresas elas não continuavam existindo por causa de passivos trabalhistas que ela própria gerava, né, e sem desconhecimento da matéria, né? Nós temos aí um conjunto de 36 NRs, né, que versa sobre diversas situações. A disposição geral aqui vai ser a NR1, a matriz de risco, né, que vai navegar por todas as NRs que nós temos aqui, né? Algumas já estão em processo de revisão, né, mas a gente tem aqui várias atividades que relacionam com o processo de trabalho. Não poderia deixar de citar, como servidor da Fundacentro, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que, para alguns casos, funcionam como metodologias de avaliação ambiental, né, para determinados riscos ambientais, né? Inclusive, já tem uma matriz da AIA, Agência Internacional Americana, que já consegue até qualificar uma matriz de risco, os riscos ambientais. Eu também não posso deixar de ignorar determinados riscos que têm naturezas distintas.
Eu não posso aqui representar uma cadeira por ergonomia, seria simplificar muito a ergonomia, né? Mas muita gente vê a cadeira, a questão mobiliária como algo de ergonomia. Ergonomia é muito mais do que isso, a gente vai ver no próximo slide. Né? E eu tenho situações de risco, por exemplo, risco físico, como radiação, risco biológico e risco químico, que tem natureza específica e tem, inclusive, legislações que dão aporte também. Eu tenho da radiação ionizante, as normas da CENEM, eu tenho da risco biológico, os protocolos de segurança da Anvisa, né? Os manuais de biossegurança, eu tenho a questão de segurança química, rotulagem química, né? Os riscos elétricos também, eu tenho a sua complexidade, mas eu tenho que fazer uma pesquisação para verificar também aquilo que aplica e que eu tenho que atender no gerenciamento de riscos, né? Dentro do PGR. Né? Então, tem coisas que têm naturezas específicas. Né? E o PGR é algo institucionalizado. O PGR não se faz com uma pessoa. O PGR não se compra pronto. O PGR é construído. E, na construção, eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, que vai desenvolver com várias ideias pensantes, vários profissionais que estão lá, e contribuindo na gestão de riscos ocupacionais. Então, quando você faz um desenho matricial, envolve uma equipe multidisciplinar, você está se aproximando do bom. Né? Quando você faz um trabalho isolado, você não está aproximando do bom. Né? Você está está cego para algumas vertentes que fazem parte daquele conteúdo. Né? E quando a gente faz uma matriz de risco, né, a gente tem que avaliar lá no processo, esquecer o risco. Existem modelos de matriz de risco postos aí. Né? Tem o modelo HRN, que é aplicado à produção de máquinas, que está sendo também utilizado como um referencial para aplicação de matriz de risco. Né? E muitas vezes, né, quando eu observo um risco, processo de soldagem ultravioleta, mas eu tenho outros riscos, eu tenho aqui os gases, né, os fumos metálicos aqui que devem ser exauridos, né, porque senão se o trabalhador não tiver com máscara respiratória ou aqui, ele pode inalar essa fumaça tóxica para o pulmão dele. Né? Então, eu tenho que ter um conhecimento mais abrangente dos riscos relacionados. Né? E aí eu tenho aqui, né, um modelo de formulário, aqui tem então um modelo aqui da antiga órgão ambiental do Rio de Janeiro, né, que fazia lá uma avaliação, mas assim, eu tenho formulário para avaliação de riscos, né, e eu tenho aqui, né, uma análise que eu vou passar daqui a pouco. E aqui na cadeira, quando eu falo ergonomia física, cognitiva, organizacional. Às vezes os problemas nem estão nos problemas físicos lá no processo, mas por falta de conhecimento da organização, de aquilo que aquela situação precisa ser revista. Eu tenho que dar condições de trabalho ao trabalhador para que ele possa desenvolver. Hoje, no home office, é um grande desafio a questão ergonômica, né? Como nós estamos desenvolvendo nosso trabalho em home office? A nossa cadeira ela é confortável para ficarmos sentados aí durante a dedicação do nosso trabalho em home, né? O computador está numa altura que você não fica flexionando a sua cervical, né? Existe uma série de situações, a cobrança pela produção, e hoje a métrica pós-trabalho home é produção. Né? Então, essa figura de jornada de trabalho de 8 horas, ela vai mudar um pouco, porque hoje a métrica é produção. Né? E aí eu tenho modelos postos na ergonomia de que se faz análise. Né? E a sugestão da intervenção, ela consegue aqui um método que a gente conhece aí como 5W2H. What, o quê? Why, por quê? Where, onde, when, quando, who, quem, how, como, how much, quanto custa. Né? Então, 5 Ws e os 2 H. Né? E nessa metodologia, eu defino um plano de ação. Né? Quem, o quê, por quê, onde, quem, responsável, como, quanto custa, início, ou seja, meta a ser alcançada de curto, médio e longo prazo, time a ser concluído. Né? E aí, o planejamento das ações, ou seja, eu tenho aqui vários modelos que podem ser apresentados. Bem, o que eu queria apresentar de forma sucinta, não sei se foi tão sucinta, né, era isto, e desculpa o avanço da hora, né, agora vamos abrir aqui para deixa eu ver aqui, parar o compartilhamento, deixa eu ver aqui como é que eu faço para parar o compartilhamento. Pronto. Deixa eu ver, voltar aqui para o vídeo, né? Eu me perco nessas questões, viu? Eu também, okay, professor. Ok. Ótimo. E aí, professor, muito obrigada, maravilhosa apresentação, né? Assim, né, o poder de síntese que o senhor tem foi maravilhoso, né? Trouxe, assim, muitas coisas
importantes, coisas que nós abordamos às vezes um semestre inteiro, né, com os alunos. Foi incrível, incrível. Muito obrigada. Gente, Ok, Luciano. eu vou abrir aqui, tá? Eu tive que silenciar algumas pessoas que esqueceram o microfone aberto, mas a partir de agora vocês podem, né, abrir o microfone ou escrever aqui no chat perguntas, comentários, tá ok? Alguma pergunta? Quem desejar também, tem uma mãozinha aqui, que eu acho que fica mais organizado. Quem desejar falar alguma coisa, pode, nessa parte inferior tem um reaction aí, e aí tem a opção de levantar a mãozinha para poder falar. Ou, né, quem quiser ser o primeiro, já temos uma Fique mãozinha à vontade, viu, levantada. gente? Fique à Ana vontade. Vai lá, Ana Clara, Clara. por favor, Ana, pode falar. Boa tarde, dá para ouvir? Dá sim. Sim. Então, a minha pergunta eu já até fiz um trabalho sobre PGR, foi uma dúvida minha também, é que o MEI não tem responsabilidade, não necessariamente precisa de um PGR. Só que existem muitos MEIs aí com atividades de risco e tudo mais. Talvez, depende também, vamos colocar que o MEI trabalha em uma atividade de risco e seria necessário um programa de gerenciamento de risco. Não seria obrigatório ou realmente o MEI isento de qualquer independente da atividade que ele segue? Excelente pergunta, Ana Clara. E aí eu remeto à questão dos colaboradores terceiros das empresas, né? Porque quando um MEI, um prestador de serviço, vai prestar um serviço e, por exemplo, ele vai entrar na empresa, né, ele tem que estar integrado ao programa de gerenciamento de risco da empresa, né? Porque existe uma questão de responsabilidade solidária, né? Quem é uma empresa que tem terceirizados, que tem prestadores de serviço, né, ela é corresponsável pela condição de trabalho que ela oferece aos seus colaboradores. Então, esse MEI, se estiver prestando serviço a uma empresa, né, que envolve a atividade dele lá dentro da empresa, né, a gente sabe que é um vetor importante que, se não observado, pode comprometer todo o sistema de gestão. Ele tem que estar integrado, né, na questão do PGR da empresa, né? Então, ele tem que estar ciente, preparado para assumir, né, as atribuições ali naquela empresa que envolvem riscos. Agora, se o MEI está desenvolvendo uma atividade que às vezes é risco ocupacional, ele não pode declarar que não tem risco ocupacional, né? Mas ele vai ter um problema, porque, assim, dependendo da natureza, é um risco para ele, né? Então, era importante que ele tivesse ciente, eventualmente, do risco da atividade que ele presta serviço e dos riscos que estão relacionados com o objeto de trabalho dele. Excelente. Professor, até lembrei de uma questão. Às vezes tem pequenas empresas, né, ou microempreendedor individual, que ele é um prestador de serviço, né? Então, até tem alguns alunos fazendo alguns trabalhos nesse sentido. Então, ele, né, talvez a sua atividade em si não tem risco, mas a partir do momento que ele presta serviço num local onde tem o risco, né, ele já muda o contexto, né? Sim, sim. Eu fui acompanhar, por exemplo, uma avaliação ambiental de soldagem numa empresa do Rio Grande do Sul, né? E aí, quando eu fui acompanhar a avaliação ambiental, eu tive que seguir todo o rito, né? Desde um pré-treinamento inicial na empresa, antes de entrar na empresa, a respeitar todas as regras, né, que são postas aos trabalhadores. Caso contrário, eu estaria ali. Exatamente. Gente, alguém mais quer perguntar? Na aula vocês perguntam tanto, estão com timidez Fique aqui. à vontade, viu? Não sou... Né? Então, assim, eu posso até reportar algumas perguntas que eu recebo constantemente, mas seria legal se vocês perguntassem também. Né? Então, por exemplo, tem gente que já me perguntou assim, professora, uma APR é um inventário? Não. Né? A PR, uma análise preliminar de risco, ela ajuda
né, na questão de identificação de riscos potenciais. Mas eu tenho outros riscos que estão extrapolando uma PR, né? Então, ela ajuda, né, ela possibilita, mas eu tenho riscos psicossociais, eu tenho outros riscos que podem estar saindo do escopo da análise de penalidade de risco até para quem aplica, quem desenvolve a PR, né? Então, se você tiver uma cognição voltada para a identificação de determinados riscos ou situações de riscos potenciais, ótimo, mas algumas situações extrapolam a PR. Então, a PR ela não substitui o inventário de risco, não. Pelo menos no meu entendimento. Exatamente. Ela faz parte, né, do inventário, ela é uma parte. Ela é uma ferramenta. Exatamente. É uma ferramenta. Exatamente. Gente, mais alguma pergunta sobre o PGR? Né, eu acho que as dúvidas que talvez os alunos tenham, né, bastante, professor, que eu vejo nas aulas, qual ferramenta usar? A construção dos critérios da matriz de risco, né? Às vezes, tem um modelo, tem um software. Recentemente eu recebi, né, essa pergunta. E eu falo que não, né, não tem um padrão. Exatamente, professor Luciano. E até fiquem atentos com as empresas que te oferecem um programa, um software pronto para o PGR. Porque cada empresa, cada processo tecnológico tem a sua natureza, tem a sua identidade, né? Então, e como eu falei aqui, o PGR ele é construído dentro da empresa, né? Envolvendo os trabalhadores, você observando o chão de fábrica. E eu vejo algumas pessoas apresentando os aplicativos dizendo o seguinte: para não perder tempo no chão de fábrica. Poxa vida, ninguém perde tempo no chão de fábrica, ganha-se tempo, né? Então, quando você está lá, você vê coisas reais, às vezes, até na ergonomia, por exemplo, é uma metodologia você filmar, tirar foto, porque muitas coisas que passam ao nosso entorno, muitas vezes a gente não está observando, não está percebendo, né? Então, o ambiente de trabalho fala, né? Então, eu acho que é importantíssimo, né, a gente conversar com o trabalhador, porque ele tem no depoimento a verbalização das situações que o incomodam, das situações que trazem risco, né? Então, fazer um PGR que não envolve a fala do trabalhador, né, o diálogo com ele, já é um PGR já natimorto, né? E esses documentos prontos aí, olha só um detalhe, é bom que se deixe claro, o PGR não será um documento de gaveta. Né? Então, enquanto no PPRA fazia um documento base e registrava lá e ficava disponível para fiscalização, o PGR, primeiro, já está online, vai ficar online, de forma digital para o sistema do governo. Segundo, né, ele tem que retratar a situação em loco. Né? E se quando os auditores fiscais chegarem lá e pegar lá o inventário de risco e perceber que no inventário de risco não foi omitido riscos importantes, né, você já vai ter uma certa notificação. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser ético, tem que ser responsável, tem que respeitar o processo de trabalho. Né? Tem uma pergunta aqui do Herbert. Isso. Apesar das empresas MEI, ME e PP estarem dispensadas do PPRA e PCMSO, o empreendedor deve atentar na construção de um PGR e atender a NR1, assim como nas demais empresas? Na verdade, sim, eles têm que estar cientes que existe a NR1, né? E se ele está dispensado, ele tem entendimento, né, que se ele tivesse que cumprir, o que ele teria que fazer. Então, chamar a atenção desses investidores, e existe, inclusive, processo de treinamento no SEBRAE, né, em relação a treinamento de SST. Né? Eu, agora, nesse momento, estou preparando pela Fundacentro, né, pela ENAP, cursos que vão ficar lá online, né, na plataforma, disponível a todos, né, que vai conceituar algumas coisas, alguns riscos. E um dos nossos objetivos, inclusive, é deixar material para que os MEIs possam acessar e ter clareza de quais são os riscos e quais são as atividades de trabalho que envolvem riscos, né, e quais são os cuidados que devem ser adotados. Né? Então, a gente vai começar esse processo aí, e eu fui convidado pela direção da Fundação para ser o showman, falar isso lá e gravar a partir de agosto, né? E isso vai estar disponível a toda a sociedade. Maravilhoso. Professor, outra coisa, né, que eu estava pensando aqui é que hoje existe um mercado de consultoria, né? As consultorias em saúde e segurança que vendem os documentos PPRA, PCMAT,
Até PGR da NR22, isso é vendido, né? E eu acho interessante porque deve ter aqui alguns alunos ou que estão estagiando ou que vão querer abrir uma consultoria, né? Que o PGR, ele não vai ser mais esse modelo, né, de pegar o documento e vender. Hoje você tem que vender uma prestação de serviço continuada, né? É um Exatamente. novo serviço. Sim, sim. Né? Então, assim, Você quem quiser subcontratar, digamos, quem quiser ter um PGR de uma terceirizada, ele vai ter que contratar um serviço continuado de um profissional que vai ter que estar lá dentro. Com certeza. E detalhe, o Código Civil e o Código Penal estabelece responsabilidades para quem omitir ou colocar em risco a saúde dos trabalhadores. Então, até os prestadores, os consultores, acabam sendo responsáveis por isso também. Porque se acontece um acidente de trabalho, todos os documentos que estão rolando e uma situação que gerou risco ao trabalhador, ele tem responsabilidade civil e criminal sobre isso, né? E detalhe, né, como a professora Luciana colocou, eu me lembro uma vez na Fundacentro que recebi uma consulta técnica, quando eu estava como gerente da higiene ocupacional, durante 10 anos fui gerente na Fundacentro, e recebi uma consulta técnica, a pessoa do outro lado falou, olha, eu estou com uma dúvida no meu ruidômetro, né, que a gente chama de sonômetro, né? Mas sem preconceito, eu perguntei qual é o problema do seu ruidômetro. Ah, que o tacômetro dele está funcionando bem. Olha, antes de ser físico, eu sou técnico de instrumentação. Tacômetro é outra coisa. Eu falei, olha, senhor, desculpa, mas qual a sua formação? Né? E aí ele falou, ah, sabe o que é? A minha esposa é médica. Ela está fazendo o PCMSO e a gente está dando de brinde o PPRA. O PPRA está vendo um brinde. Né? E aí ele foi para a pergunta que ele queria. Não tem na Fundação um livrinho que ensina a fazer PPRA? Né? A exemplo também do PGR, que a Luciana falou, estava no Ministério Público, eu fui cedido ao Ministério Público de Janeiro durante 8 anos, né, no GAT, do Grupo de Apoio Técnico Especializado, e uma vez chegou lá para a Promotoria de Saúde Ocupacional, né, um PGR de mineração. E o PGR tinha na introdução a indústria extrativa do cacau no sul da Bahia. Opa, cacau é minério? Ou seja, o Ctrl+C, Ctrl+V nem alterou a introdução. Agora, imagina o conteúdo desse PGR de uma mineração, ou seja, totalmente inadequado. Né? Então, existem crimes, né, sendo cometidos aí, desculpa o termo que eu vou usar, por picaretas. Né? E, às vezes, concorrem com bons profissionais no mercado, né, porque para eles não tem a menor diferença de equipamento, de metodologia, de estratégia de amostragem, nada disso é de conhecimento deles. Eles fazem um PPRA falando, tem sim ou não? Tem ruído? Sim, não. E acha que isso avaliou o ruído. Tem risco de iluminância? Sim, não. E acha que isso já avaliou a iluminância. Né? Então, esses profissionais com o sistema de gestão não vão ter mercado, né? Porque vai exigir conhecimento. Né? Eu estou vendo mais algumas perguntas aqui, a Vitória fez uma pergunta aqui. Foi falado que a NR9 continuar vigente. As empresas terão que realizar os 2 programas? Provavelmente, Vitória, a NR9 vai fazer parte integrante da NR1. Tá? Ela não vai deixar de existir, ela não vai, talvez não continue com o título Programa de Prevenção, talvez seja alterado o título dela, vai ser uma norma de avaliação de riscos ambientais, é bem provável, vamos aguardar as modificações que são feitas. Né? Eu estou escrevendo 2 anexos que vão ser colocados na NR9, mas ela vai fazer parte integrante da NR1, aonde? Nos inventários de risco. De que forma? Nos riscos ambientais. Então, quando se tratar na questão da gestão de riscos ocupacionais, os itens, né, da NR9, que são físico, químico e biológico, serão migrados, né, constantes do inventário de risco, ok? Então, ela fará parte, assim como todas as outras normas aplicáveis farão parte. Né? O Adelson. Professor Robson, na sua fala, chão de fábrica, vale ressaltar que o trabalhador não pode ter conhecimento técnico, mas ele tem conhecimento prático e atividade. Isso é importantíssimo para a engenharia de segurança. Com certeza disso. É essa riqueza cognitiva, né, de conhecimento da prática, do dia a dia, porque é ele que está fazendo todo dia, é ele que sabe o que incomoda. Né? Então, essa riqueza de conteúdo vem do trabalhador. Né? E nós, que temos algum conhecimento técnico, vamos fazer. Não é por acaso que o mapa de risco, né, dentro da NR5, traz uma vertente de participação do trabalhador, quando ele faz um mapa de risco e ele classifica de forma subjetiva. Quais são os riscos? Ele é preparado para fazer um mapa de risco, né? Quais são os riscos? É bolinha pequena, é pequeno, médio ou grande? E a gente sabe que é uma análise subjetiva, né? Porque o que incomoda ele não baseado no incomoda o outro. Mas
Aquele mapeamento de risco é para fazer percepção de risco do trabalhador, e já é um indício, né, de onde você investigar. Por exemplo, eu peguei um mapa de risco de um escritório, e no mapa de risco do escritório, né, a gente tinha lá classicamente os riscos que o escritório tinha, mas apareceu bolinha grande para risco químico. E a gente falou, poxa, mas que risco químico tem grande no escritório? Será que é o produto de limpeza, que às vezes tem risco mesmo, né? E a gente, às vezes, não lê lá o rótulo, né, os cuidados de guarda, mistura com outros componentes químicos, reações químicas que podem acontecer, né? Não. Sabe o que é? Aqui do lado do escritório tem um posto de gasolina. E quando vai abastecer as bombas, vem um cheiro muito forte para a gente aqui, insuportável. Quando que um consultor à distância, quando que um aplicativo à distância iria relacionar o risco químico do vizinho, né, que entra? Né? A gente sabe dos riscos às substâncias químicas. Né? E aí, o que fazer? Não, eu tenho que fazer intervenção lá e chamar o vizinho, olha lá, né, tá tendo um problema aqui. E a gente até sabe que, até nas lojas de conveniência dos postos de gasolina, onde tem grande risco, porque é um lugar que o gás entra, fica ali fechado. Né? Então, os trabalhadores, não só os frentistas estão cometidos com risco, mas as pessoas estão na loja de conveniência também de um posto de gasolina. Só um comentário a mais aqui. A aula está sendo muito dinâmica, então as coisas acontecem aqui, se não falar, perde. Quando estava falando da questão de software, aplicativo, né, até a coisa pronta, eu sempre escutei, né, no ambiente de trabalho, a questão a segurança não tem atalho, não existe atalho. Então, esse negócio de aplicativo, software, planilha pronta para fazer um PGE, para fazer um APR, isso não vai dar certo, né? Porque cada trabalho, cada função, ela tem a sua característica, o ambiente vai influenciar, né? Então, é difícil você, assim, eu vou comprar um software pronto que vai me dar isso aqui e pronto. Não vai funcionar, né? Então, não tem atalho em segurança. Perfeito. Disse tudo, amigo, disse tudo. Não há atalho de segurança. Gostei da tua fala, gostei muito. Vou até usar isso nas minhas próprias lives, se me permite. Não há atalho mesmo, né? E a gente tem uma predisposição a querer tudo pronto, né? O ser humano tem uma natureza de querer as coisas prontas. Né? A gente tem que entender. Desculpa. E hoje a gente está passando por uma sociedade que a tecnologia de informação, desculpa o termo, está nos deixando meio abobados, né? A gente não está mais pensando. A gente tem lá, tal assunto, vai na internet, consulta e aquilo passa a ser verdade. Tal questão, como é que é? A gente não tem aí as aulas que eu tinha, né? Criança, adolescente, né? De fazer contas no papel, de fazer práticas, né? Então, hoje é tudo meio que pronto, né? E a gente está cada vez mais pensando menos e robotizando, repetindo coisas, né? E o atalho está aí, né? O atalho mostra, né, você pular de um ponto ao outro e não perfazendo várias situações que estão entre esses dois pontos, né? Então, você pode chegar aqui nesse ponto, mas você não viu o que transita entre esses dois pontos. Verdade. Excelente. Gente, última pergunta, se alguém tiver, né? Porque nós já extrapolamos um pouquinho aqui o horário. Aí, ó, a Nayara. Sr. Robson, o PGR, qual profissional pode assiná-lo? Ótima pergunta, Nayara. Pode ser um TST ou um engenheiro de segurança? Não tem na definição do PGR a figura de quem é o responsável pelo PGR, assim, de quem é o responsável pela feitura do PGR. Né? Na NR1 está claro que a responsabilidade do PGR é do empregador, né? E a quem ele contrata, a quem ele admite para fazer o PGR. Ok? Então, a exemplo, quando a NR9 foi publicada, né, lá na Fundacentro a gente recebeu muitas demandas do CREA, né, reclamando que só engenheiros de segurança deveriam ser habilitados a fazer o PPRA. Né, e o governo mudou posição. Né, o PPRA poderia fazer por especialistas, né, quer sejam químicos, engenheiros, físicos, depende da natureza, da especificidade da tarefa do ambiente de trabalho. Né, e o PGR não define uma categoria profissional a execução do PGR. Né? Então, até observe lá no termo organização, né, no glossário da NR1, que ele fala pessoas qualificadas, capacitadas. Então, ele não define um profissional especificamente para desenvolver, implantar o PGR. Ok?
é óbvio que quanto maior conhecimento científico, quanto mais multidisciplinar a minha equipe tiver, né, o PGE é desenvolvido a 4 mãos, né, apenas não é para uma mão. Então, acho que tem espaço para o técnico, tem espaço para o engenheiro, tem espaço para o médico, tem espaço para vários atores sociais que devem fazer parte dessa equipe multidisciplinar e ajudar a colaborar na implantação e implementação do PGR. Excelente, gente. Nossa, incrível. Muito obrigada. Gente, eu sei que o tempo, né, às vezes é pouco e o assunto é bem extenso, mas a intenção, né, a gente levantar essa discussão, a gente está vendo, né, através da palavra do professor Robson, dos profissionais da Fundacentro, das pessoas que estão ali coordenando, né, as atividades, as mudanças, para que a gente consiga, né, fazer uma boa interpretação e aplicar isso de uma forma efetiva dentro das organizações, né? Eu acho que é um papel muito importante do engenheiro, né, que vai estar ali no ambiente, junto com os trabalhadores, junto com os gerentes, supervisores, trazer todo esse conhecimento técnico, trazer a importância, trazer a segurança como questões estratégicas dentro da organização, sim. Assim como qualidade, né, meio ambiente, a segurança ela tem que entrar nesse planejamento estratégico também. E eu acho a NR1, a nova, ela vem com uma proposta muito forte nesse sentido, né? Ela dá esse apoio, esse respaldo legal para que a gente consiga implementar isso com muito sucesso. Professor Luciana, se me permite, gostaria de fazer um fechamento aqui com algumas mensagens. Sim, claro, por favor. Primeiro, eu queria aqui, é óbvio que eu tenho que falar de uma semente que eu já plantei, que vai ficar depois que eu me for, né? Eu tenho um livro, né, de higiene ocupacional, escrito pela editora Senac, são 424 páginas, foi escrito em 2 anos, né? O meu colega está aposentado da Fundacentro, eu fui orientador de mestrado dele, e eu aqui, né? Já está na 10ª edição, né? Eu estou fazendo revisão agora da 11ª edição, então é uma contribuição que a gente deixa de referência para a parte da higiene ocupacional, né? E com mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês aí no corpo docente, né, que se estão prestando a se qualificar, a especializar, a capacitar em SST, né? Não existe nada impossível no mundo do trabalho, né? As dificuldades aparecem, vocês vão demandar no enfrentamento às funções práticas várias questões que às vezes a escola não traz, mas a escola mostra caminhos, né? Hoje o processo de aprendizado é mostrar caminhos, né? Hoje a gente tem que navegar na internet, hoje a gente tem que navegar em conhecimentos, porque a gente tem uma exigência de estar antenado com as informações, né, que a tecnologia da informação nos traz. Em 83, eu trabalhava no Instituto de Física da USP, lá não tinha computador, não tinha celular naquela época, e computador era uma sala grande, com geradores, com cilindros de fita, com linguagem Fortran, e a gente dava horário para usar o computador. Então, eu sou da turma jurássica da tecnologia da informação, né? Então, hoje eu apanho para essas coisas. Mas hoje você tem toda a informação aqui, e eu tenho que filtrar o que eu recebo de bom, o que eu tenho de ruim no processo da informação, né? Mas hoje num processo pedagógico, é buscar caminhos. Então, assim, quando você deflagrar uma situação que você não tem conhecimento, não é nenhum pecado capital, né, em buscar ajuda, em pedir ajuda, né? Porque nós somos gestores, né? Nós temos que apontar caminhos. E trazer especialistas é uma grande oportunidade que você tem para enriquecer o teu conteúdo, né? Então, essa prática que a professora Luciana está fazendo, ela está enriquecendo o curso com vocês e trazendo feedback cognitivo de outros profissionais que estão no mercado atuando e que têm uma bagagem cognitiva a transmitir. E aí eu agradeço a Luciana, professora Luciana, por me permitir, né, estar aqui nesse momento em vida, né, passando informação para vocês. E a mensagem final que eu gostaria de fazer a vocês, que quando vocês estiverem no ambiente de trabalho, né, tentem fazer 2 coisas que são fundamentais. Primeiro, conversar com o trabalhador, ouvir o trabalhador. Não tenha o trabalhador como parte invisível do processo de trabalho. Tenha o trabalhador como parte integrante e importantíssima, peça número 1 do processo de trabalho, né? E segundo, tente-se colocar no lugar do trabalhador. É muito confortável para a gente impor ao trabalhador situações que ele deve cumprir, né, mas sem se colocar no lugar dele, né? E, às vezes, as delimitações, as limitações que o trabalho tem, impõe a ele,
fazem exigências físicas, cognitivas, e se elas não forem postas de forma adequada, traz sofrimento psíquico, e o trabalho passa a ser algo de sofrimento. Então, vamos construir ambientes salubres, vamos trabalhar que sejam, permitir ao trabalhador que ele entre no trabalho feliz e saia, ao final do dia, feliz, né? Para que ele mantenha a sua integridade física e psíquica assim, preservada, tá? Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Eu tenho meus 57 anos, daqui a pouco, né, serei figura lembrada, então eu não poderia deixar de passar uma mensagem para vocês que representa o futuro da SST no nosso país. Muito obrigado, professora Luciana. Ai, muito obrigada, professor. É uma honra para nós, para mim, para a Unifei, para os alunos que estão aqui presentes. O seu livro é uma referência para a gente nas nossas disciplinas e agradeço assim, imensamente essa oportunidade. Tá bom, gente? Agradeço também, desculpe aí o avançar, né, da hora, agradeço demais ao Júlio, que fez aí toda a interpretação para a gente, e eu mando notícias, tá ok, gente, dos próximos eventos, espero ver vocês lá também. Um abraço e uma boa semana para todos. Isso. Boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde, muito obrigado, tá? Valeu muito.